In the sweet by and by, we shall meet on that beach. Just worship the Lord in your spirit now. In the sweet by and by, we shall meet. That despised church, hard going, but we'll meet someday. To our bountiful Father, we will offer our tribute of praise for the glory gift of His love and the blessings that hallow our with the Lord's despised few. By faith I choose in the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. There's a land that is just worshiping. There you are. Civilization, education leads to death and chaos and hell. You should listen to that stuff. Aí está, civilização, instrução, conduz à morte e ao caos e ao inferno. Não dê ouvido a essas coisas. Notice now, he just had to take a little peep to see what the world looked like. You know, a lot of times we have to just wear a little bit of this, or, you know, I mean, you have to take a little bit of peep to see. Note agora, Eva simplesmente teve de dar uma espiada para ver que aparência o mundo tinha. Você sabe, muitas vezes, nós simplesmente temos de usar um pouquinho disto. Ou, você sabe o que quero dizer, simplesmente tem de dar uma olhadinha. Veja. Now, 1 John 2:15, God said, if you love the world, or even the love of the world, the love of God's not even in you. Agora em São João, ou 1 João 2,15, Deus disse, se amais o mundo, ou até mesmo o amor do mundo, o amor de Deus nem mesmo está em vós. The things that's out there are dead. You're circumcised, cut off from it. You don't want the things of the world, you're dead, they're dead. As coisas que estão ali fora estão mortas. Vocês estão circuncidados, cortados disto. Vocês não querem as coisas do mundo, para as quais estão mortos. Elas estão mortas. You don't want anything dead, it's rotten, it smells. How could a living want something that's filthy like that? See? You're alive in Christ. The Word makes you alive. Vocês não querem nada morto. Está podre, cheira mal. Como poderia algo vivo querer algo que esteja imundo como isso? Veja, vocês estão vivos em Cristo. A palavra os torna vivos. And I think of it in this day that we're living in called education. You can't even get in the pulpit unless you got a doctor's degree and so forth. Ora, quando penso nisto neste dia em que estamos vivendo, chamado instrução, não se pode nem mesmo subir ao púlpito sem que se tenha o diploma de doutor e assim por diante. It reminds me of a chaplain one time coming out of the army. He said, Brother Branham, after the First World War. Isto me faz lembrar de um capelão certa vez, dando baixa do exército. Ele disse, Irmão Branham, foi logo após a Primeira Guerra Mundial. The chaplain said, sergeant come out and said, Chaplain, you'll ride out battlefront out on Oregon out there from La Salle, France, you know. O capelão disse. O sargento se aproximou e disse, Capelão, quer ir ao campo de batalha comigo no Argonne, lá vindo de La Salle-Lorraine, França, você sabe. And said, I went out towards the Oregon forest and said he's to take a number of so many tanks had been blown up. E disse, eu parti rumo à floresta Argonne, e disse, ele estava levantando o número de quantos tanques tinham sido destruídos. It says on Easter morning, he said, just got through, I walked through with the nurse and she's giving those wounded boys American rose, one of the American youths, them boys grab that rose and just scream and cry, because they know it come from home. It was from home. E disse, foi numa manhã de Páscoa, disse,
Eu simplesmente atravessei. Eu caminhei de um lado ao outro com uma enfermeira. E ela estava dando àqueles rapazes feridos uma rosa americana, você sabe. Uma com que um americano está acostumado. Aqueles rapazes agarravam aquela rosa e simplesmente choravam e gritavam, porque sabiam que veio da pátria. Veja, era da pátria. That's the way I think we do the word. Grab it, oh God, it comes from home. See? É assim que penso que fazemos com a palavra. Veja, a agarramos. Oh, Deus, ela vem da pátria, veja. So I was feeling pretty up in my heart, so I went out there and said, and the captain went on out to take a number of how many tanks had been destroyed and things like that. Disse, eu os vi algo incomum no meu coração. Ele disse, eu saí até lá e disse, o capitão saiu para fazer um levantamento de quantos tanques tinham sido destruídos e coisas tais. Said, the Holy Spirit said, go over to that little rock. And he looked around and said, throw that mustard and chlorine gas and said, just burn all the leaves off the trees. There wasn't a living thing left. And here it was Easter. Disse, o Espírito Santo disse, vá até aquela pequena pedra. E ele olhou em volta, disse, eles jogaram esse gás de mostarda e cloro e, disse, simplesmente queimou todas as folhas das árvores, não restou nada vivo, e era Páscoa. He said, what a Easter. What a Easter. Well, not even grass on the ground, not nothing. Ele disse, que Páscoa, quando nem mesmo há grama na terra, absolutamente nada. And said something attracted him to the rock. He pulled the rock over to there's a little Easter flower under. It'd been kept under the rock all through the poison gas. E disse que algo o atraiu a uma pedra. Ele removeu a pedra, disse, havia uma florzinha de Páscoa sob ela, que tinha sido mantida sob a rocha o tempo todo em que o gás venenoso caiu. He said, oh God, keep me under the rock of ages until all this poison's past and let me bloom in that land yonder. E disse, eu pensei, ó Deus, mantém-me sob a rocha das eras, até que todo este veneno tenha passado, e permite-me florescer naquela terra além. We could stop right here if you wish to, because I got so much here, I never get to it anyhow, see, of things. So maybe I can come back again and get it to you. Poderíamos parar aqui mesmo, se quiserem, porque eu tenho tanto aqui, eu nunca chegarei a isto de qualquer maneira, veja, de coisas. Assim talvez eu possa retornar e lhes trazer isto. Oh, I just got through preaching the other day, a thinking man's filter. You all have read that, see? Produces a holy man's taste. Oh, eu acabei de pregar o outro dia o filtro de um homem que pensa. Todos vocês leram isso, vejam. Produz o gosto de um homem santo. Think, brethren, whatever you do, think. Ephesians 5:26, in there said, and we talk about the word of predestinated. You see, that stumbles so many of them. It's God's word. He uses it for we're predestinated by the word of God. Pensem, irmãos, o que quer que façam, pensem. Efésios 5:26 diz ali. E tínhamos falado acerca da palavra predestinado. Veja, isso faz tantos deles tropeçarem. É a palavra de Deus. Ele a usa, porque somos predestinados pela palavra de Deus. And when you're predestinated, well, it has to happen because it is that God chose you because He knows what you do from the beginning. Nisso nós, quando você é predestinado, ora, isto tem de acontecer, porque é isso. Deus o escolheu porque Ele sabia o que você ia fazer desde o princípio. Don't let the devil spray you with education and poison and stuff like that. You have to be modern, you have to be this. You don't have to be nothing but sons and daughters of God. If you're born of the Word, you do. E não deixe que o diabo o pulverize com sua instrução e veneno e coisas assim. Você tem de ser moderno. Você tem de ser isto. Você não tem de ser nada senão filhos e filhas de Deus. E se você nasceu da palavra, você é. Notice that spray. You take a seed, a good seed, and you spray it. It'll kill it. And when they spray this denominational stuff over the top of you, it'll ruin the influence of the original word. Atente para essa pulverização. Se você toma uma semente, uma boa semente, e você a pulveriza, isto a matará. E quando eles pulverizam esta coisa denominacional por cima de você, isto arruinará a influência da palavra original. If they tell you have to do this while the other girls do it, the other man do it, don't you believe that? It'll ruin God's influence of His Word upon you. You know that. Se lhe dizem, você tem de fazer isto,
Ora, as outras moças o fazem. O outro homem o faz. Não crê nisso. Isto arruinará a influência de Deus de sua palavra sobre você. Você sabe disso. Our text says, don't be conformed, sprayed, but be transformed. The seed that's in you. Nosso texto diz, não vos conformeis, pulverizado, mas transformai-vos, a semente que está em você. People of today act like they don't even believe there is a God. Do you know that? They act like that. Now, I don't want to call them fools, but they act like it. As pessoas de hoje agem como se nem mesmo crescem que há um Deus. Você sabia disso? Elas agem assim. Agora, eu não quero chamá-las de nécias, mas agem como se fossem. Oh, Psalms 14:1 says, the fool has said in his heart, there is no God. Porque o Salmo 14:1 diz, disseram os nécios no seu coração, não há Deus. You shouldn't call a person a fool, but they certainly act like they are. Because they act like there is no God. This word's just ignored. Não se deveria chamar uma pessoa de nécio, porém elas certamente agem como se fosse porque não... Elas agem como se não houvesse Deus. Sua palavra é simplesmente ignorada. Look, here the other day they called me over a room to watch Billy Paul. I believe some of them had said there was a religious program on the television. Veja, aqui outro dia chamaram-me na sala para assistir. Billy Paul, eu creio, ou algum deles, tinha dito que havia um programa religioso na televisão. We don't have television. Won't be one in my home, never. But there was a... If you want them, that's up to you. But God told me not to do it. Nós não temos televisão. Nunca haverá uma em minha casa, nunca. Mas havia uma, se vocês as querem, isso depende de você. Porém, Deus me disse para não fazer isto. And when we moved in now, renting from this sweet old sister up there, she had a television because they had to have it for her to rent her house. And I let them look at religious programs. So they called and said there was a gospel singing on. E quando nos mudamos para lá, eu aluguei desta amável irmã idosa ali. Ela tinha uma televisão porque tinham de tê-la para ela alugar sua casa. E eu permiti que assistissem a um programa religioso, de modo que eles me chamaram e disseram que estava vendo uma apresentação de música evangélica. And you talk about a bunch of rickies. Up there, act like they call themselves gospel singers. It was a discredit to Jesus Christ to see the way they're kind of shaking themselves and these rickified haircuts and everything. You know, it just looks like it's a mockery. E isso é que é um bando de riques lá atuando da maneira como faziam, chamando-se de cantores de música evangélica. Era uma desonra a Jesus Cristo ao ver a maneira como estavam se comportando, requebrando-se, e esses cortes de cabelo à moda dos riques e tudo mais, você sabe. Isto simplesmente parecia que era uma zombaria. Cain was such a person, religious indeed, certainly, but he had the wrong seed in him, see, and therefore it brought forth the serpent seed. Caim era tal pessoa, religioso de fato, certamente, mas ele tinha a semente errada em si, veja, e consequentemente ela produziu a semente da serpente. Satan had hissed over this seed of Eden, and that's what brought forth the Cain. He put his poison upon it. Satanás tinha silvado sobre sua semente do Éden, e isso é o que produziu um Caim. Ele pôs seu veneno sobre ela. Cain knew the perfect will of God. He knew the perfect will of God. Cain knew it. Why? But he refused to do it. He proved then to be the serpent seed. When he seen the perfect will of God, he refused to do it. Caim, conhecia a perfeita vontade de Deus. Ele conhecia a perfeita vontade de Deus. Caim a conhecia. Por quê? Porém, ele recusou-se a fazê-la. Ele provou então ser a semente da serpente. Quando viu a perfeita vontade de Deus, ele a rejeitou. He had seen God vindicate Abel's message. He knew that was the will of God. He seen God vindicate Abel's message. Ele tinha visto Deus vindicar a mensagem de Abel. Ele sabia que essa era a vontade de Deus, está vendo? Ele viu Deus vindicar a mensagem de Abel. And what did God say to him? And he said, do the same, worship like your brother, and you'll do well. E o que Deus lhe disse? Ele disse, faze o mesmo, adora como teu irmão, e farás bem. But you see, he's seen the perfect will of God, but he didn't want it. So he wanted to add something to it. Mas ele viu a perfeita vontade de Deus, porém não a quis. Veja, ele quis lhe acrescentar algo. And these theologians see this Bible, they read it,
But they don't want to do it. See? It shows the serpent seed. E estes teólogos veem esta Bíblia. Eles a leem, porém não querem praticá-la, está vendo? Isto mostra a semente da serpente. Yet seen it vindicated and so simply before the people, but it seems like it's so hard for people to humble themselves to the Word of God. Eles a têm visto ser vindicada, e de modo tão simples diante do povo, mas parece ser tão difícil para as pessoas se humilharem perante a palavra de Deus. Don't you all find when you're talking to you women, to girls about wearing long hair, and they say, why you got your hair long? See? Why you wear your skirts down long? You go talking to them, they kind of give you the shoulder. Isn't that right? Não encontram todas vocês, quando estão conversando, vocês mulheres, com moças a respeito de ter cabelo comprido, e elas dizem, por que vocês têm cabelo comprido? Estão vendo? Por que vocês usam saias compridas? Vocês começam a conversar com elas, elas te dão uma ignorada, não é mesmo? See? They know that's right, if there's any lady in them. See? They know that's right, but you see, they can't humble themselves to that. Vejam, elas sabem que está certo, se há alguma dama nelas, estão vendo? Elas sabem que está certo, porém, veja, elas não conseguem se humilhar perante isso. That's what, see how Cain did? He couldn't humble himself to the vindicated Word of God. He couldn't do it. Vejam, isso é o que é. Está vendo como Caim fez? Ele não conseguiu se humilhar perante a palavra vindicada de Deus. Ele não conseguiu fazer isto. Oh, even the Pentecostals, glory to God, hallelujah, I cut my hair and speak in tongues. That shows right there there's something wrong. The seed's bringing forth something different. Oh, até mesmo os pentecostais dizem, glória a Deus, aleluia, eu corto o cabelo e falo em línguas. Isso mostra aí mesmo que há algo errado. Veja, a semente está produzindo algo diferente. A seed of God cannot bring forth a bobbed-haired woman. It cannot do it. Just can't do it, because the Bible said so. It can't do it. No, sir. Uma semente de Deus não pode produzir uma mulher de cabelo curto. Ela não pode fazê-lo. Simplesmente não pode fazê-lo, porque a Bíblia diz assim. Veja, ela não pode fazê-lo. Não, Senhor. Now, it seems so hard to humble God's word. Agora parece tão difícil se humilhar perante a palavra de Deus. Notice this in Genesis 4, 6 and 7. I'm just reading off some scripture here. Do as Abel did. Note isto em Gênesis 4, 6 e 7, somente lendo a escritura aqui. Faze como Abel fez. He said, if you see what your brother said, go ahead and do what Abel did, do the same kind of a service that he did, and I'll bless you. If you don't, sin layeth at the door. Ele disse, se tu vês o que teu irmão disse, vai em frente, faz o que Abel fez, presta o mesmo tipo de culto que ele prestou, e eu te abençoarei. Senão, o pecado jaz à porta. Now, sin is unbelief. If you don't do as Abel did, you see, I vindicated him and made him right. Now, if you don't do that, then it shows that it's sin, unbelief lays at the door. See? Agora, pecado é incredulidade. Se não fizeres como Abel fez, viste que eu o vindiquei, eu o fiz certo. Agora, se não fizeres isso, então isto mostra que o pecado, incredulidade, jaz à porta. Está vendo? And today they see what God vindicates, they see what God's doing, they see all these things happening, they know about it. E hoje eles veem o que Deus vindica, veem o que Deus está fazendo, veem todas estas coisas acontecendo. Eles sabem disto. God showing His signs in the heaven above and on earth below and all these things like that. They see what's taking place, but they won't do it. Deus está mostrando seus sinais acima no céu e embaixo na terra, e todas estas coisas dessa maneira. E eles veem o que está sucedendo, mas não o fazem. See? Satan, serpent seed, smart, come out of seminaries, educated to the spot. Every word, everything stand in the pulpit just as correct, and every word has to be exactly, their grammar has to be right, and everything like, see? Veja, Satanás, semente da serpente, inteligentes, procedem de seminários instruídos até o âmago, toda palavra, tudo tem a mais correta postura no púlpito e cada palavra tem de ser exatamente, a gramática tem de estar certa e tudo isso. Está vendo? Sure, they can't humble themselves down. God like that, see? They just can't do it. They just can't do it. Com certeza, eles não conseguem se humilhar. Um sujeito como esse, veja, simplesmente não conseguem fazê-lo. Eles não conseguem. Simplesmente não podem fazê-lo. Now, if not sin lies at the door, unbelief lies, then he become willfully disobedient. And when you know to do good and do it not, to you it's sin. If you know what's right
and you don't do it. See? Agora, senão, o pecado jaz à porta, a incredulidade jaz. Então, ele se tornou voluntariamente desobediente. E quando sabes fazer o bem e não o fazes, cometes pecado. Se você sabe o que é certo e não o faz, está vendo? Then he became willfully disobedient. After the word had been vindicated, then he crossed the separating line. Then he was ousted from Eden. When he crossed... Então ele se tornou voluntariamente desobediente depois que a palavra tinha sido vindicada. Então ele cruzou a linha de separação. Então ele foi desapossado do Éden quando ele cruzou. There's a line where you just go so far. And if you go any further over on the other side, you're out. You know that, don't you? There's a line. Há uma linha que você só chega até este ponto e se você avançar, não importa o quanto seja, para o outro lado, você está fora. Você sabe disso, não sabe? Há uma linha. If you don't believe it, you read Hebrews 10:26. That's the scripture I was referring to there. See? Se você não crê nisto, leia Hebreus 10:26. Essa é a escritura a que estava me referindo ali. Veja. For if we sin willfully, after we have received the knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice for sin. That's the New Testament. Is that right? Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado. Esse é o Novo Testamento, está certo? If we sin willfully, after we receive the knowledge that's been preached to you, read to you, proved to you, after we receive the knowledge of the truth, and you go ahead and unbelieve willfully, there's no more sacrifice for sin. Se pecarmos voluntariamente depois de recebermos o conhecimento que tem sido pregado para vocês, lido para vocês, provado para vocês, depois de vermos o conhecimento da verdade, vocês seguirem em frente e descrerem voluntariamente, não há mais sacrifício pelo pecado. But a fearful looking to the fiery indignation who shall devour the adversary. Is that right? Mas uma expectativa horrível ao ardor de fogo, o qual há de devorar os adversários. Está certo? You can cross that line, like the children of Israel did in their journey coming through the wilderness. Israel did the same. Pode-se cruzar essa linha, como os filhos de Israel fizeram em sua jornada, vindo através do deserto. Israel fez a mesma coisa. After they'd heard Moses' message and seen it vindicated, listened to a false prophet. It said, oh, now look, children, we're all the same. We should marry one another and we should do this. Depois que ouviram a mensagem de Moisés e viram-na vindicada, deram ouvidos a um falso profeta que disse, agora vejam, filhos, somos todos a mesma coisa. Devíamos nos casar uns com os outros e devíamos fazer isto. And Moses had told them different and seen God vindicated. E Moisés lhes tinha dito diferente, e eles viram Deus vindicar isto. Because Balaam seemed to be a more instructive man than Moses was, see? He come from a great nation where there's great people and it's all organized together. The land of Moab, great armies and great things that the people in them days would have feared. Porque Balaão pareceu ser um homem mais instrutivo do que Moisés, veja. Ele tinha vindo de uma grande nação onde havia pessoas grandes e estavam todos organizados em união, a terra de Moabe, grandes exércitos e grandes coisas que as pessoas naqueles dias haveriam temido. Here come a prophet down, a prophet, anointed one, false anointed one. See? Come down to a anointed one. Look how close. And taught the people, and many of them went after that. E aqui desceu um profeta, um ungido, um falso ungido. Veja, desceu a um ungido. Veja quão parecido. E ensinou o povo, e muitos deles se foram após isso. Don't you never forget that. Went after the thing that wasn't the word, the vindicated, proven word. Nunca se esqueça disso. Veja, foram-se após a coisa que não era a palavra vindicada e provada. Don't let someone come in here and tell you something different. Watch what God's vindicating and proving. Não permitam que alguém venha aqui e lhes diga algo diferente. Observem o que Deus está vindicando e provando. Now then people look back and say, Moses, God appeared in the skies and the man spoke into existence. Fleas, flies, frogs. Took out of existence boils and diseases. Agora, se aquelas pessoas tivessem olhado para trás e dito, Moisés, Deus apareceu nos céus, e o homem falou para que existissem pulgas, moscas, rãs, fez que deixassem de existir úlceras e doenças.
opened up the Red Sea and we come and fed us manna out of heaven. Oh, that's our prophet. Abriu o mar vermelho e viemos, e nos alimentou com maná do céu. Oh, esse é o nosso profeta. But here come another prophet down. Glory to God, I'm prophet too. Porém, aqui veio outro profeta. Glória a Deus, eu sou profeta também. Say, you all, I tell you, you understand I use better grammar than Moses, and I'm this way and that way, and so forth. Escutem, agora todos vocês, eu lhes direi. Agora vocês entendem. Eu uso melhor gramática que Moisés, e eu sou desse jeito e daquele jeito, vejam. E assim por diante. The first thing you know, they fell apart, and every one of them perished right in the wilderness. Not a one of them lived. They won't be in heaven, not one of them. E a primeira coisa que se nota, eles se deixaram levar por isso, e todos eles pereceram ali mesmo no deserto. Nenhum deles viveu. Eles nunca viveram. Eles não estarão no céu. Nenhum deles. Jesus said, they said, our fathers eat manna in the wilderness. See, Pentecostals right. They really come through all the experiences. Jesus disseram, nossos pais comeram o maná no deserto. Veja, pentecostais, está certo. Veja, eles realmente tinham passado por todas as experiências. Our fathers eat manna in the wilderness, he said, and they're everyone dead. Death is eternal separation. E nossos pais comeram o maná no deserto. Ele disse, e estão todos eles mortos. Morte é separação eterna. They'll never rise again. Although they've been through all these experiences, figuratively speaking, they've spoken tongues and danced in the spirit and everything. Eles nunca se levantarão novamente, apesar de terem passado por todas estas experiências. Figuradamente falando, eles tinham falado em línguas e dançado no espírito e tudo mais. But when it comes to the showdown between two prophets, one of them on the word and the other off the word. Both of them prophets. Mas quando chegou a hora do confronto entre a palavra, entre dois profetas, um deles na palavra e o outro fora da palavra, ambos profetas. You understand? Say amen. Vocês compreendem? Digam amém. One on the word and the other off the word. Both of them prophets, proven to be prophets. But one was with the word. See, false anointed ones in the last days. Um na palavra e o outro fora da palavra. Ambos profetas, provado que eram profetas. Mas um estava com a palavra, vejam. Falsos ungidos nos últimos dias, vejam. One prophet. Both of them prophets. One on the word, one vindicated by the word, and the other was not vindicated by the word. Um profeta, ambos profetas. Um na palavra e um vindicado pela palavra, e o outro não era vindicado pela palavra. Cain and Abel again. See the two false? False and true? All right. Caim e Abel novamente. Estão vendo os dois falso e verdadeiro? Muito bem. But every one of them rotten in the wilderness and perished. Their souls are dead and gone. Mas cada um deles apodreceu no deserto e pereceu. A alma deles está morta e perdida. And they are right in the path of duty, going to church, and the very things that God ordained them to do, but accepted a false teacher who wasn't vindicated by the word to be proven to be right. E eles estavam exatamente no caminho do dever, indo à igreja, e as mesmas coisas que Deus lhes ordenou para fazer, mas aceitaram um falso mestre, o qual não era vindicado pela palavra para ser provado que estava certo. We shall sing on that hill, oh God, the melodious songs of glory to God shall sorrow, not a sigh for a blessings of that restful place in the sweet by and by we shall meet on that beautiful. I've anchored my soul. Why don't you raise your hand? The message is over now. Let's just worship now. I'll sail the wild sea no more. The
I'm saved evermore. Everyone now in worship, I've anchored my soul in a haven of rest. Sabbath.